Vamos reproduzir aqui a mesma ideia de, se nós tomamos a diferencial do E, nós vemos que há um cancelamento de termos e o resultado da diferencial de E acaba envolvendo só as diferenciais de S e P, que são as novas variáveis independentes que foram introduzidas. Então, se tudo estiver certinho aqui, quando nós tomarmos a diferencial de H, deve haver uma eliminação de termos e a diferencial de H deve aparecer expressa numa forma em que só apareçam diferenciais de Qs e Ps. Não deve aparecer diferencial de Q ponto. Assim como aqui, a diferencial de V, que é a variável que está sendo eliminada, acaba sendo cancelada pela contribuição que vem desse termo aqui. Tá? Então vamos fazer esse exercício aqui, ó. Vamos calcular a diferencial de H. A diferencial de H primeiro, a diferencial dessa soma aqui, que é dqi.pi mais qi.dpi menos a diferencial da Lagrangiana. A diferencial da Lagrangiana é soma de d rho de L, d rho de QI, dQi mais d rho de L, d rho de QI ponto dQi ponto mais d rho de L, d rho de T dt. Agora, olhem para esses termos aqui e esses termos aqui. O que acontece aí? Eles se cancelam, porque isso aqui é PI. Então, cada termo que contém dqi ponto na primeira soma é cancelado por um termo correspondente na segunda soma. Pelas equações de Lagrange, nós temos que ddt de d rho de L, d rho de QI ponto, menos d rho de L, d rho de QI, é igual a zero. Mas isto aqui é PI. Ou seja, PI ponto é igual a d rho de L, d rho de QI. Então, cada termo desses aqui pode ser substituído pelo PI ponto. Portanto, a diferencial da hamiltoniana toma a seguinte forma: soma de I igual a 1 até N de QI ponto dPi menos PI ponto dQi menos d rho de L, d rho de T dt. Então veja que aconteceu exatamente o que nós esperávamos que acontecesse, do mesmo modo que aconteceu aqui com a entalpia na termodinâmica. A diferencial de H só contém as diferenciais dos Qs e Ps e do tempo. As diferenciais das velocidades desapareceram por construção. Esta construção aqui leva exatamente a esse cancelamento. E, portanto, nós podemos identificar o coeficiente de cada dPi com a derivada parcial de H em relação ao PI. E cada coeficiente de dQi com a derivada parcial de H em relação a QI.
Tá bom? Porque, por outro lado, né, a DH se escreve como soma de d de H, d de QI, dQI, mais d de H, d de PI, dPI, mais d de H, d de T. Então, os coeficientes dos dQs e dPs têm que ser as derivadas parciais correspondentes de H. Então, as equações de Hamilton, também chamadas de equações canônicas de Hamilton, são essas equações aqui, ó. QI ponto é a derivada parcial de H em relação a PI. PI ponto é menos a derivada parcial de H em relação a QI. I desde 1 até N. Observe, no segundo membro desta equação, tá? Nós temos funções só dos Qs e Ps. E do tempo. O tempo sempre pode aparecer aí, né? Mas não há derivadas no segundo membro dessa equação. Não há derivadas temporais, não há ponto. Nada que contenha ponto no segundo membro dessas equações. Então, isto aqui é um sistema de 2n equações diferenciais ordinárias de primeira ordem no tempo. Este é o sistema de equações equivalente ao sistema de equações de Lagrange, que descreve o movimento do sistema, que determina o movimento do sistema. Aqui faltou um ponto, né? Então, esta é a maneira introduzida por Hamilton de reduzir o sistema de n equações diferenciais de segunda ordem de Lagrange a um sistema equivalente. Isso aqui é um sistema de equações equivalente ao sistema de Lagrange. Gera o mesmo movimento do sistema. É apenas uma forma diferente de representar as equações que regem ou governam o movimento do sistema. Tá? E tem mais de quebra a seguinte relação, que vem daqui, né? Além disso, a derivada parcial de H em relação a T, aqui faltou um dt novamente, né? É menos d de L, d de T. Estas são as equações de movimento do sistema, na formulação de Hamilton. Isto aqui é uma relação entre a dependência temporal explícita da lagrangiana e a dependência temporal explícita da hamiltoniana. Vocês veem que uma só existe quando a outra existe, né? Se a lagrangiana de partida não depende explicitamente do tempo, d de L, d de T é zero, a hamiltoniana de chegada também não vai depender explicitamente do tempo. Tá?